Tá bom. Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Tudo bem? Desculpa aí, cara de sono, mas hoje tá, né? Eu acordei agora um pouquinho, meio correndo, porque eu cheguei em casa ontem quase 2 horas da manhã. Hoje, né? 2 horas da manhã, até eu conseguir dormir. Ontem foi um dia, né, bem intenso, vamos colocar assim, né? Ontem lá em Curitiba. Tinha bastante gente no culto ontem. A gente demorou bastante para ir embora. Eu fiquei orando por todo mundo. Tinham lá muitas pessoas precisavam fazer libertação, né, ontem. E orar por cura também por algumas pessoas. Graças a Deus, Deus nos ajudou lá, né? Muitas pessoas curadas, libertas, né? Mas demorou bastante para mim sair. Depois a gente foi comer pizza, jantar. E até chegar em casa, né? Demorou. E então o Thiago ligou o ar-condicionado aí para calor, né? Então demorou um pouco para eu chegar em casa e conseguir dormir. Então eu tô com essa cara de quem não dormiu ainda, né? Tô com essa cara de quem não dormiu ainda, né? Então você não fica olhando pra minha cara aí, não. Tá? Não fica olhando pra minha cara aí, não, que nós estamos de boa aí, tá? Estamos de boa aí, tá tudo bem. Uma pessoa mandou uma pergunta pra mim, uma pastora, minha amiga, que eu gosto muito, minha ovelha, né? E eu queria ler um texto com vocês hoje no livro de Atos, capítulo 9, verso 1. E eu queria falar com você sobre Saulo, né? Quando ele se converteu, quando ele recebeu o chamado de Jesus na sua vida, no seu ministério, né? Deixa eu orar antes, né? Abençoar vocês, tá bom? Posso fazer? Vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe as famílias. Abençoe, meu Deus, o casamento, os relacionamentos. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, a esposa. Hoje, seu dia, dia das mulheres. Abençoa, meu Deus, o marido, os filhos, os pais, os avós, os bisos, os netos e bisnetos, os genros e noras, a sogra e o sogro. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, o vizinho da frente, o de trás, o da direita, o da esquerda. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, os nossos irmãos que trabalham na terra, no sítio, que plantam, que criam animais. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe tudo que os teus filhos têm, os seus carros, máquinas, equipamentos. Que o Senhor abençoe as clínicas, abençoe os irmãos que precisam da tua bênção. Hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de março de 2023, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí, irmão, o livro de Atos, capítulo 9, verso de número 1. Eu quero aqui conversar com você sobre esse texto. Vamos aproveitar que eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Atos 9, 1. A epígrafe do texto é: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o Saulo caiu do cavalo ou ele não caiu do cavalo? Isso é uma polêmica, né? Não tem muita importância para a nossa salvação, mas é importante a gente saber o que a Bíblia diz, né? Interpretar ela adequadamente. E eu vou aqui mostrar para você dentro da Bíblia se ele caiu ou não do cavalo, que a Bíblia diz, né, irmão?
Saulo caiu do cavalo, Saulo não caiu. Tem muita gente que diz assim, não, Saulo, ele não caiu do cavalo porque não está escrito na Bíblia. Se fosse assim, não existiria a Santíssima Trindade, porque ela também não está escrita na Bíblia. Né? E eu queria que você entendesse e aprendesse a interpretar a Bíblia adequadamente, porque nem sempre ela se expressa de maneira literal, né? Nem sempre a Bíblia se expressa de maneira literal, mas você seguindo os fatos, você vai perceber que de fato aquilo aconteceu. Você vai encontrar pessoas na tua vida que vão teimar com você e dizer, não, mas isso aqui não está escrito. Não, ele está escrito, só que de maneira figurada. Ou ele quer dizer aquilo. Então isso é uma questão de interpretação de texto, né? De você aprender o que de fato a Bíblia diz. E não fazer uma interpretação, às vezes, errada do texto, dizendo coisas, né? Dizendo coisas aí que não são verdade, né? Então eu acho que é importante a gente tratar sobre isso, falar sobre isso, né? Tá transmitindo no Rumble também, Thiago? A gente está transmitindo no Rumble também, tá? Quero convidar você a se inscrever no Rumble. Você não fez o negocinho ainda, né, Thiago? Se inscrever no Rumble. Quero convidar você a se inscrever lá. Caso haja algum problema aqui no YouTube, a gente vai transmitir no Rumble, tá? Então você que assiste a gente todo dia, que participa aqui das nossas lives, né? A gente já está com bastante dificuldade no Facebook, que está embarreirando a gente em todos os lados, né? Tudo que ele pode fazer para nos prejudicar, ele faz. E o Rumble é uma plataforma que não tem problema, ela é de direita e ela não se incomoda da gente pregar o evangelho, da gente falar, né? Ontem a gente teve penalidade de novo no YouTube, à tarde, né? A gente está sendo penalizado e eles estão tirando o nosso alcance no YouTube, né? Ele te penaliza e tira o teu alcance, só que ele não fala o que você faz. Então é alguma palavra que nós estamos tentando descobrir. A gente mandou um e-mail ontem para o YouTube para que eles digam para a gente quais as palavras que a gente não pode falar, porque a gente fala uma coisa, eles penalizam, não pode mostrar, né? E daí a gente fica alaranjado a nossa página para nós, né? E a gente fica ali penalizado, e aí então eles tiram o nosso alcance, daí ele não avisa você, daí ele fica te ferrando, né? Sacaneando, entendeu? E isso pode vir a ter uma consequência maior, né? Então a gente tá buscando uma alternativa de conversa, né? E por isso eu tenho aqui avisado você para você ir pro Rumble, né? Baixa o Rumble aí no teu aplicativo, entendeu? Eu sei que tá em inglês, eu sei, mas se esforça, né? O Facebook daqui a pouco vai falir, o Facebook tá falindo, você que tá aí no Facebook. O Facebook está falindo, você vai ser obrigado a sair do Facebook, né? E tem gente que eu gosto do Facebook. O Facebook é de esquerda, o Facebook não dificulta você pregar o evangelho. O Facebook é um inferno, irmão. Só tem esquerdista, todo mundo que cuida da manutenção do Facebook no Brasil é de esquerda. Entendeu? E aí os caras ferram todo mundo. Então você que está no Facebook precisa vir para o YouTube ou para o Rumble, né? Buscar uma alternativa, porque o Facebook teve uma demissão gigantesca esse mês. Enquanto vocês estão procurando a Bíblia, eu estou falando enquanto vocês estão procurando a Bíblia, tá? E o Twitter também está embarreirando. Eles avisaram já que não vai dar mais para transmitir na plataforma. E eles vão mudar, mas é uma mudança, né, no Twitter, né? O Twitter a gente continua transmitindo no Twitter, mas o Twitter já está dificultando também. Vamos ver se vai continuar, né? Mas enfim. Mas o melhor é o Rumble, né? Então o Rumble você tem ali acesso, no Rumble vai ficar gravado. O que o Rumble na verdade é uma cópia do YouTube, né? É uma cópia.
entendeu? Então no Rumble é igual ao YouTube, só que é de direita. O problema é que é em inglês, porque ele está lá nos Estados Unidos, né? Então você vê, por ele estar nos Estados Unidos, né? É que ontem o chat estava desligado, Leandro. Ontem no culto de Curitiba o chat estava desligado, não era problema no Rumble e nem em nenhum lugar, entendeu? A gente desligou porque estava todo mundo no culto e daí não tinha gente para cuidar da administração do culto, então a gente fechou os comentários, entendeu? Por isso que não tinha comentário ontem no culto, tá? Aí a gente teve um problema na plataforma, teve que retirar o vídeo ontem. Então se você entrou ontem e não achou o vídeo lá, e daí a gente tem que esperar 24 horas para pôr o vídeo de novo, tá? Então provavelmente, tá? A gente Rumble, né? Rumble, a pronúncia não importa, importa que você escreva direito aí, né? Rumble, né? Rumble, tá? O resto não esquenta não, tá? O professor Luiz disse que está lá no Rumble e não está transmitindo, mas está, né? Dá uma verificada. A gente vai verificar aqui, tá? Se está dando algum problema, mas a princípio está transmitindo no Rumble também. Você já encontrou aí? Posso ler Atos, capítulo 9, verso de número 1? Está transmitindo no Rumble sim, tá ao vivo aqui, tá? A gente está entrando aqui, ele está ao vivo lá no Rumble também. Quanta gente tem lá, Thiago? Acabei de fechar. Acho que tem 722. Atos 9, 1. Posso ler? Diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre a nossa vida e o Senhor nos abençoe, dando para nós o discernimento e entendimento, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, o nosso entendimento para que a gente compreenda a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Um texto muito legal, né? A Aldrin está passando uma informação aqui dizendo que você pode entrar no Google e você baixa o Rubble em português, tá? Ó, que notícia boa aí, né? Então dá para você entrar no Google e você baixar o Rubble em português, tá? Se você quiser, a irmã Aldrin está postando aí, ó. Tá bom? 1000 ao vivo no Rubble. 1000 ao vivo no Rubble. Então eu quero aqui trazer para você, eu vou falar primeiro sobre cair, né? Então a pergunta aqui é a seguinte, irmão. Paulo estava a cavalo? Eu acho que esse aqui é o que gera tanta polêmica, né? Porque a Bíblia não diz que ele estava a cavalo. Entendeu? A Bíblia não diz que ele estava a cavalo. Diz. Então, se você for levar dentro do literal, ele não caiu do cavalo, né? Se você for levar dentro do literal, porque a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, né? Então, a história, e vocês têm que aprender a diferenciar as coisas, diz que eles andavam a cavalo. Entendeu? Então, a história diz que eles, como romanos, executores de função administrativa, vamos colocar assim, eles eram soldados. Então, teoricamente, historicamente, eles estavam a cavalo. Ok? Oi, Rangel. Parabéns, feliz aniversário. Entendeu? Sim, Márcio, eu sei que não tem relevância, mas é importante a gente tratar todos os assuntos da Bíblia, né? A minha função aqui é ensinar vocês a interpretar o texto adequadamente. Então a gente pode ver as coisas de duas maneiras. Entendeu? Primeiro, a gente tem que aprender a ler a Bíblia e parar de falar o que a gente ouve por aí, que é a pior situação. Porque a gente escuta todo mundo falar, ele estava no cavalo, mas a Bíblia diz que ele estava no cavalo. Eu acho que é importante isso. Porque não é uma questão de estar ou não estar no cavalo, a questão é de estar ou não estar escrito na Bíblia as coisas. Você entendeu? Eu acho que isso que é importante. Se está ou não na Bíblia. Solta ele ali, Thiago. Se está ou se não está na Bíblia. E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de avaliação. Né? Oi, Silvia. Parabéns. Feliz aniversário. E veja, você pode dizer, mas faz diferença? Para a tua salvação, não. Mas para a tua interpretação, faz. Para a tua interpretação, faz. Então veja que como você consegue, chega numa determinada parte da tua vida, que você começa a interpretar a Bíblia já em função do que você acha. Isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso. Né? Você acha que ele está de cavalo, mas a Bíblia não diz que ele está. Entendeu? A Bíblia não diz que ele está. Diz. Então, ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, que me persegues? Outra coisa que eu quero abordar para você é o seguinte: é o poder de Deus. Entendeu? É o poder de Deus. Então você entendeu o negócio do cavalo, né? A história diz que ele estava de cavalo. A cavalo, né? De não, a cavalo, né? Sobre um cavalo. A história. A Bíblia não. Então você pode dizer, quando você for pregar o evangelho, quando você for ensinar as pessoas, você pode dizer: olha, a Bíblia não diz que Saulo estava no cavalo. Mas a história diz, é importante você falar isso. Eu sempre falo aqui para você. Entendeu? Eu sempre falo para você que você precisa entender que uma coisa é história, outra coisa é o que a Bíblia diz. Senão você pode acabar se confundindo no meio do caminho e passar vergonha. Porque daí você se acostuma a dizer cavalo e um dia alguém pode discutir com você sobre isso. E você: não, caiu sim, porque eu ouvi, meu pastor falou que caiu, daí o cara vai ler a Bíblia para você na tua frente e não está escrito cavalo, você vai passar vergonha. Ok? Vamos continuar. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus nunca chamou você para ser advogado dele. Jesus não chamou você para ser advogado dele. Você tem que pregar o evangelho. Jesus, ele é Deus para se defender sozinho se ele quiser. Entendeu? Então, isso é uma outra coisa que você tem que aprender. Não fica brigando por aí por causa das coisas da igreja, arrumando briga, confusão. Né? Tem muita gente que briga por causa da igreja, briga por causa disso. Né? A gente vai postar a live de ontem no Robo, não foi ainda, né, Thiago? É que ela está sendo editada e teve um problema lá na live, a gente vai postar depois, tá? A de ontem não tá ainda, tá? Nem aqui não tá. Vai vir depois, tá? Então é importante que você veja que Deus, quando ele quis intervir na vida do Saulo, ele interviu. E aqui Saulo já tinha matado muitos cristãos, muito. Já está no YouTube, Audrey? Tá, então no YouTube já está a live de ontem, só lá no Roboc ainda não. Então eu e você precisamos observar isso. Jesus, quando ele quer, ele vem e intervém na vida das pessoas. Ele manda o anjo. Tem certos assuntos no qual você não deve se meter, que é assunto de Deus. E esse texto aqui prova para você e para mim que quando Deus quer, ele desce na terra e intervém nas coisas. Então nós temos um limite de ação, tá? Nós temos um limite de ação. Então esse limite é onde Deus entra em ação, tá? Então Deus aqui entrou em ação. Agora vamos sair daqui do cavalo e vamos aqui para o Ananias, tá? Então, a partir do verso de número 7, diz assim: os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então, se os caras pegaram na mão dele e foram levando, a Bíblia, teoricamente, diz que eles foram andando. É a interpretação do texto. Tá?
e esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Por que que Deus cegou o Saulo? Você sabe? Por que Deus deixou o Saulo cego? Alguém sabe? Por que Deus deixou eu ia falar o galo cego, né? Não. O Saulo cego. Para que pudesse gerar esse sinal na vida dele. Para que pudesse gerar. Muitas vezes Deus toca na vida de uma pessoa para impactar o seu coração. E no caso do Saulo, ele ficou cego e isso impactou ele. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que são para a glória de Deus. Queria que você entendesse isso. Às vezes, o Miguel, acontecem algumas coisas nas nossas vidas que é para gerar uma ação espiritual, eu acho. Acho que o correto seria isso. Pra trabalhar na vida dele, né? Para fazer Saulo se converter, para ele ter uma experiência, para fazer ele depender. O Saulo naquele tempo era um cara muito mau, né? Maligno, matava todo mundo. Então Deus fez um sinal na vida do Saulo, deixou ele cego. E ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então Saulo ficou jejuando 3 dias e 3 noites, temor de Deus, por temor, por ele ter visto a Deus. E você vai dizer assim, mas ele não viu Deus na forma que de fato ele é. Não, ele viu a luz, e a luz foi tão intensa que cegou ele. Então Paulo foi impactado por Deus, ele foi atropelado por um trem, né? Eu costumo dizer isso. O Saulo foi atropelado por um trem, né? Desculpa. O Saulo foi atropelado por um trem. Não é assim? É o que eu vejo aqui. O Saulo vinha andando no trilho da sua vida. Quando ele levantou a cabeça, ele bateu de frente com um trem. O trem era Jesus. Quebrou a sua arrogância, quebrou as suas defesas. Obrigado, gente. Quebrou tudo do Saulo. O Saulo foi moído por Deus, né? Foi moído por Deus. Foi quebrado, né? Ele foi quebrado. Então, cuidado com o teu queixo. Como eu costumo falar, né? Que o crente não pode ter queixo duro, porque queixo duro com Jesus quebra. Você tem que ser queixo mole. Você tem que ter um coração tratável. Você tem que ter um coração pronto para obedecer. Entendeu? Você tem que estar preparado. Tá? Vamos lá mais para frente. 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Presta atenção no que a Bíblia está falando. O Senhor conversou com Ananias. Ananias era profeta, homem de Deus, e deu um endereço para ele. Deus deu o endereço para ele onde o Saulo estava. Anota aí, pega uma caneta, um papel. Vai na rua chamada direita. Deus deu... Irmão, você acha que Deus não sabe onde você está? Você acha que Deus não sabe o que você precisa?
Você acha que Deus não sabe, irmão, o que você está passando, o que você está vivendo? É isso que você acha mesmo? Irmão, Jesus deu o endereço onde o Saulo estava. Deu o endereço, irmão. Falou, vai lá na rua tal, número tal, na casa do fulano de tal. Lá tem um cara. Você prestando atenção na Bíblia, você vai vendo a capacidade de Deus nos detalhes. Que Deus prepara tudo, irmão. Deus prepara tudo. Então não fica aí achando que Deus não sabe onde você mora, que Deus não sabe como é a sua casa, que Deus não sabe que o seu colchão está detonado, que seu ar-condicionado quebrou, que seu ventilador não sopra mais. Não fica achando que Deus não sabe das coisas. Deus sabe de tudo, irmão. A única coisa que Ele quer é ouvir as coisas da tua boca, mas Ele já sabe. Ele já sabe, irmão. Tudo. Então não fica achando que Deus não sabe das coisas. Se escondendo de Deus. Quando você vai orar, você não fala as coisas achando que se você não falar, Deus não vai saber. Irmão, Deus está vendo você onde você está. Entendeu? Então o Senhor, Ele quer que você fale as coisas para Ele. Mas não quer dizer que Ele não saiba. A rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está lá orando. 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus deu uma visão para o Saulo. Pastor, mas ele não estava cego? Cara, é espiritual. Deus deu uma visão para o Saulo. Presta atenção aqui. Cara, tem um mistério aqui muito extraordinário aqui nesse texto. Muita gente ainda não entendeu. A capacidade de gerenciamento de Deus. Deus deixou o Saulo cego. Fez com que as pessoas levassem ele na casa do Judas, que não é aquele que traiu Jesus, é outro. Judas era o nome comum naquele tempo. Saulo era um homem extremamente crente, só que ele era judeu, mas era crente. Então, a partir daquele momento que ele estava ali, ele já teve encontro com Jesus, ele já entrou num jejum. E ficou 3 dias e 3 noites orando e pedindo misericórdia a Deus. Olha a diferença de muita gente aí que você conhece, que está com a vida no arame, está com a vida no cepo, e em vez de jejuar, orar, vai para cachaça, vai para as bórnia, fica xingando, fica reclamando. Olha a diferença entre um cara e outro. E aí Deus vem e dá uma visão para o Saulo, né? Sim, Eliane, ele era judeu, mas é crente em Deus, né? Aqui era o início do cristianismo, né? Não é agora. O início do cristianismo. As pessoas já conheciam a Deus, já andavam no Velho Testamento, já oravam, já jejuavam. Era o povo de Deus, continua sendo o povo de Deus, sendo trazido para eles a salvação em Jesus. Então eles estavam numa fase de transição. Então eu posso afirmar para você que porque o Saulo era um homem crente no Antigo Testamento e que ele trabalhava pela sua fé, porém estava fora do caminho. Um desvio doutrinário, vamos colocar assim, porque a doutrina era outra. Então Deus dá uma visão para o Saulo, uma visão, e na visão Saulo vê um homem vir sobre ele, colocar as mãos sobre a sua cabeça, e o nome do homem era Ananias. Ele viu na visão, ele sabia o nome do cara, então Deus contou para ele o que Deus ia fazer. Então escute o que eu vou te falar. Deus, quando ele vai fazer alguma coisa para você, ele conta antes. É você que não percebe. É você que não percebe, irmão. Mas Deus dá sonho, Deus dá revelação, Deus usa o profeta e as pessoas não dão crédito. As pessoas não dão crédito. E assim como Deus deu a visão, Deus
foi lá e falou com o cara que apareceu na visão, que era o Ananias. Deus foi para Ananias e disse assim, ó, lá na rua direita, na casa do Judas, tem um cara chamado Saulo, ele está lá 3 dias e 3 noites orando, jejuando, e eu já dei uma visão para ele, e Deus explica tudo certinho, Deus coloca tudo direitinho, quem pisa na bola são as pessoas, irmão. Quem pisa na bola são as pessoas, Deus não. Deus não esquece de você, Deus não esquece, não. Agora, eu digo para você, irmão, se o Ananias resolve não ir, porque a mulher dele não deixa ele sair de casa, e ele fala, eu não vou sair, Senhor, porque a minha mulher está aqui, ela vai encher meu saco, então eu não vou. Daí o Saulo ia ficar lá, em vez de 3, ia ficar 5, porque até Deus levantar outra pessoa para ir. Então muitas vezes, irmãos, Deus deu uma missão para você que só você pode fazer, se você não fizer, a obra vai ficar pela metade. Entenda isso. Quando Deus te dá uma missão, você tem que cumprir, não interessa o que a tua mulher acha, que teu marido acha, que teus filhos, não larga, irmão, e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Deve ter algum Saulo lá orando e jejuando e esperando você, que Deus deu a visão para você, Deus chamou você, Deus mandou você, então vai. Vai, irmão, vai fazer o que Deus te mandou. Se o Ananias resolve não ir, ah, mas Deus não é soberano? Claro que é. Olha o que Deus disse. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Essa é uma palavra revelada de Deus para Ananias. Deus conversa com Ananias e conta para ele o que está acontecendo, dá uma revelação para Ananias. E fala, Ananias, vai lá e faz assim o que eu estou mandando. Quantas vezes Deus já fez comigo e eu sei que Ele já fez com você. Vai lá na casa do fulano, que ele está passando uma necessidade, vai lá e profetiza na vida dele que eu vou fazer isso, e você vai lá e fala, irmão, eu vim aqui porque Deus mandou, porque você está passando essa situação. Então a pessoa começa a chorar, por quê? Porque ela só falou para Deus, Deus revelou para você, e quando você vem e revela para a pessoa aquilo que Deus te disse, a pessoa é quebrantada no espírito, irmão. E aí quando ela é quebrantada, ela crê que foi Deus que enviou, e aquela fé faz com que ela receba o milagre que você foi levar, porque Deus deu para entrega para você. Por isso você é o profeta. Isso é ser um profeta de Deus. Isso é ser um vaso nas mãos do Senhor. Para de reclamar que você tem que ir a pé. Para de reclamar que teu carro está velho. Para de reclamar que teu marido fica brigando. Vai fazer o que Deus mandou você fazer, irmão. Seja um crente tocha de Deus. Seja um vaso. Se o vaso é bom para se pôr azeite, você vai pôr mais azeite nele. Você nunca mais vai ver o Ananias na Bíblia. Mas será que estar uma vez na Bíblia já não é o suficiente? Ser um instrumento nas mãos de Deus. Quantas almas o apóstolo Paulo ganhou para Jesus? O maior pregador do evangelho depois de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. Quem teve a honra de trazer ele para o evangelho? O Ananias. Quem é que deu essa honra para ele? Deus. Então muitas vezes Deus quer te dar uma honra. Olha aqui para mim, para a vida do pastor Sandro, quantas almas eu trago para Jesus, reservadas as proporções com o apóstolo Paulo, claro. Você pensa o galardão que a pessoa que me trouxe para Jesus tem diante de Deus? Porque todas as almas, todas as obras que eu fiz, faço e vou fazer até Jesus voltar, a pessoa que me trouxe para Jesus tem o seu galardão nisso. Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas coisas você está recebendo e você acha que nunca fez nada? Mas Jesus usou você para orar por aquela pessoa, usou você para ganhar aquela alma para Cristo. Talvez você seja um Ananias. Talvez Deus não tenha chamado você para ser um pregador, um pastor, um apóstolo, mas Deus chamou você para ganhar aquela pessoa, aquela alma, e através daquela alma milhares, milhões serão alcançados. Então você é um instrumento precioso de Deus. Para de chorar, para de ficar enchendo o saco.
e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Ah, mas eu não queria fazer isso, irmão. Pelo amor de Jesus, obedece, caramba. Vai fazer o que Deus está te mandando. Você não sabe o que essa ação que você vai fazer vai gerar. Talvez você seja o mensageiro, irmão, que vai ganhar o apóstolo Paulo para Jesus. E você só ganha ele para Jesus, mas aquele cara vai ganhar milhões de almas para Cristo. Veja a importância. Deus muitas vezes nos dá alguma missão que a gente não dá importância. A gente fala, mas Deus só mandou eu ir. Cara, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe quem é aquela pessoa que Deus chamou. Você não sabe qual é o ministério daquela pessoa, o que vai acontecer. Então não fica discutindo, não fica murmurando, irmão. Levanta e vai. Acorda. Talvez você seja um Ananias. Você não seja o apóstolo Paulo, mas foi você quem alcançou ele. 13. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava com medo, porque Saulo era matador de crente. E quando Deus falou para ele encontrar o Saulo, ele ficou com medo. E falou: Senhor, o cara é matador, o cara é isso. Você acha que Deus não sabe quando Deus está mandando você fazer alguma coisa, irmão? Para de ficar questionando. Ah, Senhor, mas eu vou naquela igrejinha ali, mas eu queria ir lá naquela igrejona, irmão. Se Deus mandou você ali, vai ali. Se Deus mandou você ali, vai ali. Não discute, obedece. Para de reclamar. O Ananias reclamou. 15. Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, vírgula. Vai. Deus usa o verbo ir no imperativo. Ele dá uma ordem, fala: vai, cara. Vai, varão. E ele continua: porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Me lembro quando eu fui alcançado por Cristo, quando eu fui a primeira vez numa igreja de crente, e tinha uma missionária pregando o evangelho. Ela apontou para mim lá de cima e me entregou o manto e falou que Deus estava me chamando para o ministério, Deus estava me chamando para ser pregador do evangelho. E ela disse, olhou bem nos meus olhos e disse assim: ó, quem senta do teu lado não sabe quem você é. Você não foi escolhido para ser um pastor, você foi chamado para ser sacerdote. Ela disse isso para mim o primeiro dia que eu fui na igreja, nunca mais eu esqueci. Você vai pregar o evangelho para milhares de milhares, e milhares de pessoas vão andar atrás de você. No primeiro dia que eu fui na igreja eu escutei isso. No primeiro dia. Ela disse: Deus chamou você para conduzir milhares de milhares. Você vai andar o mundo. Primeiro dia que eu fui na igreja, Deus usou o vaso para falar comigo. Disse: você vai andar pelas nações, por todas as terras desconhecidas, pregando o evangelho do Senhor com poder, autoridade. Falou para mim. Ela disse: você vai andar só de terno, vejo você subindo no avião, descendo do avião, subindo no avião, descendo do avião, subindo no avião, descendo do avião. E aonde você for, milhares vão estar lá para ouvir você falar. Olha aí, hoje já se cumpriu isso, não tem 15 mil pessoas, já são milhares. Se cumpriu a palavra já. Para mim já está muito mais do que eu, né? O tamanho do meu caminhão aí já está excelente. Então, quando Deus chama você, Deus usa o vaso para falar com você. Porque Deus tem um projeto. Não ache que você foi escolhido de maneira aleatória, foi sorte. Não. Deus chamou você. Deus tem um projeto para a sua vida. E se você obedecer, vai acontecer. Se você não pisar na bola, vai acontecer.
Irmã Cláudia Ramos Bacelo, você tem que conversar com a irmã Aldrin, por favor. Tá? Conversa com ela aí que ela vai te orientar. Entendeu? Você precisa, irmão. Você precisa obedecer, ouça a voz de Deus. Faz aquilo que Deus está te mandando. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus não falou para o apóstolo, para o Saulo, o apóstolo Paulo, dizendo assim, cara, eu quero que você venha fazer minha obra, você vai ficar milionário, você vai ser feliz, eu vou te dar uma família linda. Não, ele disse assim, eu vou te mostrar o quanto é importante você sofrer pelo meu nome. Quer vir para o evangelho, quer ser um pregador do evangelho e acha que a tua vida vai ser uma glória, você está enganado. 17. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo, veja que não foi na hora, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado, ou seja, aqui pelo Espírito Santo. E ele ainda não tinha sido batizado nas águas, aconteceu isso depois. Responde uma outra pergunta tua. Pastor, eu posso ser batizado com o Espírito Santo e dom de línguas estranhas antes de ser batizado nas águas? Sim. Amém? Chega, eu vou tomar café que eu estou com fome. No domingo café ainda. Tá? Vamos orar, de tarde temos desdobramento, a gente conversa mais um pouquinho. Hoje é quarta-feira à noite, nós temos oração, 8 horas da noite. Eu fosse você, não perdia por nada essa oração. Que o negócio vai ser forte hoje à noite aí, hein? Tá? Aqui mesmo, né? A gente vai estar orando, tá bom? Então a gente tem desdobramento 2 horas e à noite oração. Se você quiser, vem orar comigo aí. Tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, papai. Eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos guarde e nos livre, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Estende, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, nos ensina, nos dirige, nos direciona para que sejamos ensinados teus, andemos na tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a nossa água e quando bebermos dela, sejamos alcançados pelo teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até depois.